de volta com o programa Eclésia ao vivo, nessa noite falando sobre o cânon bíblico. O cânon bíblico é a lista, o catálogo dos livros que a igreja aceita tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, na qual aceita que esses livros foram inspirados por Deus. A gente está tentando entender aqui com o Padre Guido, que é especialista no assunto, o Padre Guido é doutor em Bíblia, para a gente entender por que a igreja aceita esses livros, né, entre outras questões. Por que os protestantes retiraram alguns desses livros? Como que os antigos compilaram o Antigo Testamento? O Padre Guido explicou já no primeiro bloco, né, que foi aqueles cerca de 70 judeus que se reuniram, né, e compilaram então o Antigo Testamento, acrescentaram 7 livros, que o Padre Guido já explicou. Enfim, se você perdeu o primeiro bloco, olha, muita coisa legal a gente já falou, mas ainda tem muita coisa que a gente vai falar, inclusive de maneira bem didática, não é isso? A gente vai continuar a conversa agora, Bruno? Tá ok? Bom, enquanto a gente estava no intervalo, a gente recebeu a ligação aqui, a gente nem combinou isso, a gente não tinha combinado antes do programa. O Padre Guido que está aqui comigo, o Padre Guido, todo mundo sabe, a gente fala o tempo todo aqui, é o rogacionista. E o Padre Gilson Maia, é o Padre Gilson Maia que está na linha, Bruno? O Padre Gilson Maia é superior do Padre Guido. Sim. Enquanto a gente estava no intervalo, o Padre Guido, ele ligou para cá e quis dar uma palavrinha ao vivo, ele está ao vivo com a gente. Boa noite, Padre Gilson, você está me ouvindo bem? Boa noite, um grande abraço para todos vocês e um abraço muito especial para o nosso librista, o Padre Guido Montinelli. Ô Padre Gilson, o senhor aproveitou aqui o intervalo e quis dar uma palavrinha aqui conosco, porque, afinal de contas, o Padre Guido, que está aqui toda semana aqui com a gente, mora e trabalha junto com o senhor, mas é interessante ter uma pessoa como o Padre Guido, que estudou tanto a Bíblia, é sempre útil para todos nós, não é, Padre Gilson? Olha, é bom ter o Padre Guido como co-irmão, participar com ele na mesma comunidade. Nós estamos aqui juntos na paróquia Nossa Senhora das Graças de Bauru, que neste ano está até celebrando o ano do Jubileu de Ouro, 50 anos de criação da paróquia. E eu digo para você, posso dar testemunho, que é muito bom trabalhar junto com o Padre Guido, uma pessoa madura, experiente. Bacana. Ô, Padre Gilson, obrigado pela sua participação aqui, pela sua palavrinha final. O senhor quer falar mais alguma coisa para o Padre Guido? Aproveita que a gente está ao vivo, dá o seu recadinho aí. Um abraço, Padre Guido. Que bom começar o mês da Bíblia escutando o senhor falando para nós da Sagrada Escritura. Grande abraço, um beijo no coração. Legal. Obrigado, Padre Gilson. Obrigado, Padre Gilson. Legal, bacana, né? A participação aí do Padre Gilson, uma palavrinha rápida com a gente. Ele é seu superior, né, Padre Guido? Sim, exato. Sim. Ele, trabalhamos juntos, né? Ele é mineiro, né? E quando ele se tornou padre, eu era o seu superior. Ah, que legal. Agora ele. A vida religiosa é assim, né? Vida fraterna, de bom entendimento, de grande respeito, e trabalhamos juntos. Ele só ajudou aqui a testar o que a gente está dizendo. Exato. Que o senhor, como especialista, o senhor acaba sendo consultado por muita gente, e às vezes até bispo, como o senhor já disse, para que o senhor, através dos seus estudos, coloque ali também aquilo que a igreja ensina no que diz respeito também à Bíblia, né, Padre Guido? Bom, mas vamos lá, vamos continuar nossa conversa? Sim. Que a gente tem muita coisa ainda para conversar. Padre Guido, o senhor já falou bastante sobre o Antigo Testamento no bloco anterior. Acho que a gente tem uma tela, né, Bruno? A gente tem uma tela para que a gente... Bota no ar aqui para a gente, enquanto o Padre Guido explica, a gente colocou ali para ficar de maneira mais didática. Está aí, certo. O Antigo Testamento, né, Padre Guido? Sim. A gente preparou aí um texto para que ficar mais claro. Solta para a gente, por favor. Livros históricos. Históricos, sim. Livros didáticos e livros proféticos. Ou seja, 21 livros históricos, 7 livros didáticos e 18 livros proféticos que compõem o Antigo Testamento, né, Padre Guido? Esta subdivisão é seja para o Antigo, como também para o Novo Testamento. Ah, entendi. Exato. Esses 21 livros históricos estão divididos em 2 grupos. Um primeiro grupo de 5 livros, que chama-se Pentateuco. Isto é o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Certo. Depois nós temos mais de 16 livros históricos, né? Depois temos, mais um pormenor, esses primeiros 5 livros, que formam o Pentateuco, em língua hebraica são chamados de Torá, certo. Que é a lei de Deus, foram escritos ou ditados por Moisés. Certo. Certo. E depois temos mais 16 livros históricos. Quando se fala de livros didáticos ou sapienciais, são escritos inclusive em forma de poesia.
São 7. É o livro de Jó, o livro dos Salmos, dos Provérbios, o livro da Sabedoria, Eclesiástico e Cântico dos Cânticos. Né? São os 7 livros didáticos. Por que são chamados assim? Porque ensinam. Um ensinamento, até repito, em forma poética, com tantos provérbios práticos da nossa vida. Certo. E depois temos os livros proféticos, que são 18, divididos em 2 grupos. Um primeiro grupo de 6 livros, são chamados dos grandes profetas, grandes porque escreveram muito. Quais são? O livro de Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruca, Daniel e Ezequiel. Então, bom, só para ficar claro, o senhor disse aqui no começo dessa explicação que seja o Novo ou Antigo Testamento, a gente vai achar livros históricos, sim, exato, livros didáticos e proféticos. Nessa exato. primeira tela, a gente está fazendo aí a subdivisão apenas do Antigo Testamento. Daqui a pouquinho, depois a gente mostra o Novo Testamento. Mas essa principal divisão entre históricos, didáticos e proféticos vale para os dois, né, Padre Guido? Sim, vale para os dois, Antigo e Novo Testamento. Agora, nestes livros, fazendo a soma, nós chegamos a 46. Certo. Os livros... E daqui, nestes livros, todos do Antigo Testamento, que, como falava no outro bloco, houve, digamos assim, anexação dos 7 livros deuterocanônicos. Ah, daquele trabalho que a gente estava falando, sim, da Septuaginta, lá 2 séculos antes de Cristo, 70 judeus mais ou menos, ou 72, se reuniram, compilaram o Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento, e acrescentaram 7 livros. Exato. Até hoje, já adiantando, a dificuldade com os nossos irmãos protestantes é só a respeito do Antigo Testamento. É verdade, porque o Novo Testamento eles aceitam como tudo. A gente, como os católicos. Exato, né? Como nós. Certo. Não sei se podemos colocar já no ar... Do Novo Testamento? Do Novo Testamento. Prepara pra gente aí, Bruno. Vamos colocar do Novo Testamento, então, na sequência aí a tela. Quando tiver ok, me dá um toque, então. Exato. Ah, tá no ar já, vamos lá. Agora vamos ver a divisão, então, do Novo Testamento. Exato. Como a gente disse, nós vamos encontrar livros históricos, didáticos e proféticos. Somente um livro profético. Agora, os livros históricos são 5. Quais são? Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e o livro dos Atos dos Apóstolos, de autoria de São Lucas. Certo. Os livros didáticos que ensinam os sapienciais são 21. São exatamente as 21 cartas contidas no Novo Testamento. São Paulo está registradas 13. Digo estão registradas porque ele escreveu muito mais, outras se perderam na história. Né? São Paulo. Depois temos uma carta aos Hebreus que não tem assinatura. Temos 2 cartas de Pedro, 3 cartas de São João, uma carta de Tiago e uma de Judas. Certo? São 21 cartas, todos formando os livros didáticos ou sapienciais. E temos somente o último livro da Bíblia, o livro profético chamado Apocalipse, uma palavra até um pouco difícil, que significa revelação. Certo. Se diz a autoria de São João, mas na verdade não foi ele que escreveu. Mas o livro foi considerado como divinamente inspirado e faz parte do cânon bíblico. É provável, Padre Guido, que o Apocalipse tenha sido escrito por um discípulo de São São João? É muito provável, sim, isso aqui sim. É um livro que dá tantas vezes até a palavra, desculpe a expressão, medo. Padre, aquele livro eu não quero nem abrir. Gente, o estilo apocalíptico feito de imagens de fogo, de tremor de terras, de bichos, de animais, etc., não é uma novidade na Sagrada Escritura. Temos exemplo, ainda no Antigo Testamento, pega no livro de Daniel, como também, sobretudo, de Ezequiel, que usam também eles um estilo apocalíptico. Alguém poderia perguntar, padre, mas se é o último livro da Bíblia, foi escrito lá pelo ano 9800, é verdade? Por que o autor escolheu este gênero literário chamado apocalíptico? Porque tantas verdades contidas neste livro, se ele tivesse colocado o nome de pessoas, ou datas, ou lugares específicos, por exemplo, a cidade de Roma,
é chamada da grande prostituta. Olha só. Se tivesse colocado os nomes claros, sendo que sopravam nos ventos contrários à igreja, já tinham iniciado, inclusive, há várias dezenas de anos, as perseguições contra a igreja, este livro teria sido queimado na hora e o autor também teria passado por momentos difíceis. Vale lembrar aqui que nós já fizemos um programa Eclésia, dedicado exclusivamente ao livro do Apocalipse. Você pode encontrar lá no nosso site, no site da Rede Século XXI, rs21.com.br. Clicou lá em programas, achou o programa Eclésia, tem a lista de vídeos, na qual o programa sobre o Apocalipse está lá. Interessantíssimo esse programa que a gente fez em outra oportunidade com o Padre Guido. Agora, Padre Guido, o senhor está dizendo o seguinte, que o último livro que foi escrito na Bíblia, que é justamente o Apocalipse, que é atribuído ao São João, mas provavelmente tenha sido escrito, como o senhor disse, por um discípulo de São João. Sim. A igreja considera como divinamente inspirado, foi escrito por volta do ano 100, 98 sim. ou 100 por aí. Perfeito. Mas a gente disse no começo do programa que o chamado cânon de Jâmbria, né, que foi no comecinho lá da igreja primitiva, na cidade de Jâmia, também ali por volta do ano 100. Sim, coincidiu. Ou seja, a Bíblia estava terminando de ser escrita e a Igreja Católica já estava organizando a mesma Bíblia. Exato, porque tem uma motivação, porque estavam aparecendo uma fartura, dá uma palavra até otimista, de documentos que falavam de Jesus. Eram os livros que a igreja depois chamou com o nome de apócrifos. Não é um palavrão, gente. É uma palavra grega que significa escondido. Os livros que até hoje existem. Eu, pessoalmente, não aconselho a leitura de livros apócrifos, seja do Novo Testamento, como também do Antigo. Não tem nada de mal, mas eu prefiro dar como aconselhamento de aprofundar os livros divinamente autenticados e reconhecidos, né, como divinamente inspirados pela Igreja, né? Precisamos conhecer um pouco mais, meus amigos, toda a história sagrada. E neste mês de setembro, hoje somente o dia 1º, façamos um belo propósito para não deixar passar nem um dia sequer, sem dar uma lidinha, uma página, uma mensagem, um salmo, uma oração contida na Bíblia. Padre, tem uma questão aqui que é fundamental, a gente já passou por ela, mas queria que o senhor respondesse agora. Sim. Que é justamente essa questão, por que os protestantes não aceitam alguns determinados livros da Bíblia. A gente repete diversas vezes aqui no programa que a fé católica é composta pela tradição oral, né, pela Bíblia, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, mas também pelo magistério da igreja, que são os documentos oficiais que a igreja produziu durante 2000 anos. Ou seja, é um tripé. Quando a gente fala, às vezes, da Bíblia, né, já dissemos várias vezes aqui, porque primeiro houve a igreja, depois que houve a Bíblia como a gente conhece hoje, a Bíblia não caiu do céu, não apareceu de um dia para o outro. De um dia para o outro e tudo mais. Ou seja, primeiro a igreja católica, com sua autoridade, disse o que era inspirado por Deus, o que não era, e a gente tem, então, portanto, o cânon da Bíblia. A gente recebe alguns e-mails aqui, às vezes, de algumas pessoas não gostando muito do que a gente está dizendo, porque dá a impressão, segundo eles, que a gente está diminuindo a importância da Bíblia. Não. Não, absolutamente. Não, claro que não. Esse programa aqui está para provar o contrário. A fé católica é, sim, bíblica, baseada na Bíblia. Mas que fique bem claro, né, Padre Guido? A autoridade para que for confeccionada a Bíblia é da igreja. Exato. E nesse aspecto tivemos alguns problemas aí para não aceitar essa autoridade, a ponto de retirar alguns livros. Sim. E não somente, mais um problema, meus amigos, o que nos faz diferentes com esses nossos irmãos é que eles afirmam que a Bíblia tem valor somente por tudo que está escrito e não consideram o valor da tradição oral. Isso é fundamental, Eric, porque quando Jesus mandou os apóstolos no mundo, eles não levaram nada consigo. Por mais de 30 anos, anunciaram o Evangelho sem ter nada nas mãos. E esta tradição oral tem uma importância gravíssima na história até do cânon. E é interessante saber que depois de 30 anos de pregação, sem ter nenhum documento nas mãos, inclusive até o mesmo Jesus não deixou assinado nenhum documento, apareceram primeiro as cartas. São Paulo sentiu a necessidade de mandar cartas
para fortalecer a chama da fé que ele havia aceso numa cidade por onde acabava de passar. Então é provável que as cartas de Paulo foram escritas antes ainda dos evangelhos. Se não provar, está certo. É certeza, né? Na verdade está comprovado. O primeiro evangelho de Marcos apareceu lá no ano 60, 62. Ed é interessante um pormenor. Dos 4 evangelistas que escreveram o evangelho, reconhecidos como divinamente inspirados, Mateus, Marcos, Lucas e João. O primeiro foi Marcos, que nunca viu Jesus. Ele escreveu o evangelho, Eric, conforme ouvia dos apóstolos. E é provável que ele tenha ouvido diretamente de São Pedro muita coisa, né? Exato. E não sabia Marcos que o seu evangelho, mesmo sendo hoje o mais curtinho, são somente 16 capítulos, se tornaria o texto base para Mateus, que foi testemunho ocular de Jesus, escrever o seu evangelho. Interessante. E os 4 evangelhos não são uma história tintim por tintim da vida de Jesus. Inclusive, não sabemos nada do que aconteceu a Jesus dos 12 até aos 30 anos. Os 4 evangelhos têm um silêncio da vida de Jesus de 18 anos, certo? Alguém poderia perguntar por quê? Porque a finalidade dos que escreveram o evangelho não era aquele de escrever a história do diário, mas o ministério público de Jesus. Ministério que iniciou exatamente quando Jesus estava com 30 anos de idade. Mas e a questão dos livros, Padre Guido? Por que foram retirados, então? Porque eles não aceitaram a autoridade da igreja? Exato. Os protestantes não aceitaram a autoridade da igreja que compilou a Bíblia? Olha, Eric, foi uma página meio triste na história da igreja. Aconteceu que algumas pessoas qualificadas, inclusive, com grande capacidade, digo a verdade, até padres, traduziram a Bíblia para o idioma do seu país. Por exemplo, Martinho Lutero, que era padre, traduziu para o alemão. E só que Martinho Lutero, ele discordava a respeito da postura das obras diante da fé. Ele afirmava que, tendo uma grande fé, a gente se salva. Quando ele traduziu do hebraico para o alemão, ele era alemão, a Bíblia, encontrou a carta de Santiago, que faz parte dos livros didáticos. Santiago, no capítulo 2, afirma logo: a fé é importante, mas se não for acompanhada pelas obras, é morta. Lutero não gostou desta frase e acabou arrancando este livro da carta de Santiago da Bíblia. Desculpa interromper, Padre Guido, aquela expressão que os protestantes usam, sola fide, somente a fé, Sim. que diz respeito à fé protestante, não à fé católica, estava sendo contrariada por São Tiago. Exato. Por isso que ele tirou, Padre Guido? Sim, ele tirou. E tirou até hoje na Bíblia dos luteranos, não tem na carta de Santiago. Certo. Ao mesmo tempo, estavam nascendo mais 2 homens que, digamos assim, acabaram criando sério problema para a igreja. Um era Calvino, né, e outro era o rei Henrique VIII da Inglaterra, que se tornaram fundadores do calvinismo e do anglicanismo. Houve uma ruptura na interpretação da Bíblia com a igreja. A igreja teve que reagir. É um fenômeno chamado de contra-reforma protestante. Reuniu os bispos na cidade de Trento, uma reunião que durou 18 anos, e uma das primeiras afirmações fundamentais como dogma de fé é a igreja definiu para sempre o cânon bíblico. Aqueles livros deuterocanônicos foram anexados definitivamente aos textos da Bíblia. Foi aí que Martinho Lutero, para não aceitar a postura da igreja, voltou à tradição judaica, tirou os 7 livros. E aí, até hoje, todos os protestantes publicam as suas Bíblias com 39 livros do Antigo Testamento. Volto a repetir, quanto ao Novo Testamento, estamos de acordo total. Com exceção da carta de Tiago lá, que... Exato, dos luteranos. Dos luteranos, né, Padre Guido? Bom, então assim, a gente já disse isso no início, só repetindo, no ano 100 a igreja começou a organizar, né?
o catálogo na qual todos os livros bíblicos estariam presentes, que lá na cidade de Jâmnia, né, lá em Israel. O primeiro cânon bíblico. Depois, no final do século V, 5 para 6, não, 4 para 5, desculpa. No final do século IV, início do século V, apareceu a Vulgata, a tradição de São Jerônimo, que pegou do hebraico, do aramaico e do grego, não, desculpa, do hebraico, do aramaico. Isso. E traduziu para o latim, né, Padre Guido? Exato, chamado Vulgata, né? E traduziu para a língua latina, que era a língua oficial da Igreja. E graças a esta tradução que depois nasceram as cópias nos vários idiomas que tem a língua latina como língua mãe, né? E depois, passados séculos, lá no Concílio de Trento, que começou em 1545, a Igreja, de uma vez por todas, deixou bem claro quais seriam, então, os livros que fazem parte da Bíblia. Esse catálogo, esse cânon bíblico, ficou bem claro e, de uma vez por todas, estipulado no Concílio de Trento, que começou em 1545, foi até 1563, né, Padre Guido? 18 anos, né? E Eric, anunciando este nosso programa aos meus fiéis, de anteontem, falei, se for possível, peguem a Bíblia na frente do televisor, porque algumas pessoas me disseram, padre, como é que nós, não sabendo tantas coisas, se trata de adquirir a Bíblia, como é que nós fazemos? Então vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar o intervalo, a gente vai para o intervalo agora, você pega a sua Bíblia aí na sua casa, porque depois do intervalo o Padre Guido vai explicar como é que dá para saber se aquela tradução que você tem na sua casa é aprovada ou não pela Igreja. Se faz parte de uma Bíblia autenticamente católica ou se de outras traduções que não sejam católicas. Pega a Bíblia aí na sua casa, a gente vai para o intervalo, depois o Padre Guido vai explicar como é que você faz para ver isso aí na sua Bíblia, tá certo? Sai daí, a gente volta já já.